Bom dia, meninos! Hoje nós vamos falar sobre o continente asiático. Eu espero que vocês estejam assistindo às aulas da tia, prestando atenção nos textos. A tia vai colocar um slide para a gente ver cada um detalhe das características do continente asiático. O lugar onde o sol nasce. Esse é o significado da palavra Ásia, que dá o nome ao continente, o berço de nossa civilização. Foi nesse continente que iniciaram o cultivo de plantas domésticas, a domesticação de animais e o emprego de metais como o cobre, o bronze, o ferro para a produção de vários utensílios e ferramentas. A sua extensão desse continente é 44 milhões de quilômetros quadrados, o maior continente do mundo e tem 49 países. Esse continente. Cerca de 30% das terras emersas do planeta, sendo assim o maior de todos os continentes. A Ásia está localizada a leste do meridiano, de Greenwich, ou seja, no hemisfério ocidental de todos os continentes existentes. A Ásia é o maior, sua área é de 44 bilhões de quilômetros quadrados. Os limites de fronteira que existe no continente asiático. Ao norte asiático, Oceano Glacial Ártico. Ao sul, Oceano Índico. A leste, Oceano Pacífico. A oeste, o Mar Vermelho, que separa do continente africano o Mar Mediterrâneo. E os Montes Urais, que se separa da Europa. Vocês observem aí na página 166 o mapa do continente asiático. Você observe que a separação dele tem extremidade com a África, continente africano, e o continente europeu. O hemisfério ocidental, você observe aqui, que nós se localizamos no hemisfério ocidental, sendo que a Ásia está localizada aqui no hemisfério oriental, referente ao meridiano de Greenwich. O maior continente do mundo abriga 5 dos 10 países mais populosos do planeta. Quais são esses países mais populosos do planeta? A China, a Índia, Indonésia, o Paquistão. Sendo, meus amores, vocês lembram ontem no vídeo, ele falou que o Paquistão já está ocupando a 5ª posição. Vocês lembram que a gente estudou que o Brasil era o 5º país mais populoso do mundo. Só que agora o Brasil está na 6ª posição. O Brasil está na 6ª posição. Sendo que o Paquistão está na 5ª posição do país mais populoso do mundo. Aí vem em seguida, vem os outros países. Todos esses países aqui são os países da Ásia. O produto de soma de todos os países citados representa aproximadamente 60% do total da população do planeta. 60% da população total do planeta. Então, você observe que está no continente asiático, se encontra mais da metade da população do mundo inteiro. Se encontra nesse continente. Os limites desse continente. Oceano Glacial Ártico, que logo no iniciozinho eu falei para vocês, ao norte. Oceano Índico, fica ao sul. Oceano Pacífico, fica a leste. O Mar Vermelho a oeste, o Mar Mediterrâneo e o Monte Urais. Esses são os limites do continente asiático. Fisicamente,
A Ásia e a Europa constituem um único bloco, ou massa continental, pertencente ao Velho Mundo, denominado de Eurásia. Então, se você observar, a Europa e a Ásia, ele é pertencente ao Velho Mundo, conhecido como o quê? Denominado Eurásia. As grandes regiões, como a Ásia Setentrional, porção asiática da Rússia, Ásia Central, que se encontra as 5 repúblicas da União Soviética, ao leste do Mar Cáspio e a população muçulmana, e ao Oriente Médio, a Ásia Ocidental, povos árabes e muçulmanos. Além, meus amores, da Ásia ser o continente mais populoso do mundo, ele também, nesse continente, é onde se encontra o maior território, que é a Rússia. Então, além da população, além da maior população do mundo, o território também é o maior também do mundo, que se encontra o maior país em extensão territorial, que é a Rússia. O subcontinente indiano, a Ásia Meridional, o Sudeste Asiático, monções, povos indianos, os principais rios desse continente é o Rio Amarelo e o Rio Azul, na planície da China, Rio Eufrates e o Tigre, na Mesopotâmia, Rio Gange e o Rio Indo, na planície indo-gangênica, rios congelados da Sibéria. Sendo, meus amores, que o relevo desse continente, nós temos o Monte Everest, o ponto mais alto do mundo, o Mar Morto, maior depressões do mundo, 392 metros abaixo do nível do mar, e inúmeros planaltos e planícies. A Ásia apresenta as maiores depressões absolutas do mundo. Um exemplo é o Mar Morto, localizado a 392 metros abaixo do nível do mar. E nele desemboca o rio Jordão, cujas águas são disputadas pela Jordânia, por Israel e pela Palestina. O continente, devido à sua enorme extensão territorial, abrange diversas características naturais e econômica e cultural. Em Ásia Boreal, onde se encontra a parte asiática da Rússia, a Ásia Central, onde está o Cazaquistão, e o Oriente Médio, que abriga grande parte dos países árabes e muçulmanos. A Ásia Austral abrange a Índia e o Sudeste Asiático. O Extremo Oriente, terras nas zonas climáticas da zona glacial ártica e as terras da zona intertropical e a maior parte da zona temperada do norte, entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, traz uma grande variedade climática da Ásia, ressalta numa ampla diversidade de formação vegetais, como a floresta equatorial, tropicais, temperadas, as estepes, as savanas, as pradarias, as vegetações desérticas, a taiga, a tundra, entre outras. Isso ocorre porque a Ásia apresenta os mais variados tipos de clima, desde os mais quentes, como o equatorial e o tropical, até os mais gelados, como o clima frio, de montanhas e o polar. Então, essa variação dessas zonas climáticas é muito variada. Como nós encontramos vários tipos de vegetação devido ao tipo de clima apresentado. Você observa aí, ó, a zona temperada do norte, zona temperada do norte, zona tropical e zona temperada do sul. A maior parte do continente asiático se encontra
aqui na zona temperada do norte. Em seguida, uma parte da zona tropical. A vegetação de taiga, tundra, estepes, padarias e floresta equatorial e tropicais, que eu havia falado para vocês. Os principais mares é o mar Mediterrâneo, o Egeu, o de Mármara, o Negro, o Vermelho e o Cáspio, os principais mares que se encontram nesse continente. Na próxima aula, nós vamos falar mais um pouco sobre a vegetação, caracterizar cada uma delas e sobre as cidades superpopulosas. Aí vocês respondem a atividadezinha que a tia enviou para casa. E eu também, na próxima aula, eu farei a correção da atividade que foi para casa, no recadinho, tá bom? Na página 177 e 178 do livro. Então, responda a atividadezinha, porque na próxima aula nós estaremos fazendo a correção. E até a próxima aula.